Bom dia a todos. Graças a Deus, né? Hoje não está chovendo, porque já choveu demais essa semana, né? E na minha cidade de Bitinga também choveu muito mesmo. E nós iremos hoje começar uma nova campanha. A campanha é a oração é a chave do poder. Na verdade, eu nem iria fazer campanha de oração, mas como eu estava fazendo um culto em casa, o Espírito Santo que me pediu para fazer a oração dessa semana. Então nós vamos fazer, né? Que eu acho que, né, todos nós estamos precisando muito. Antes, nós vamos começar com uma oração bem simples e a Bíblia é cheia de orações, né? As orações mais poderosas da Bíblia, elas foram feitas por pessoas comuns, como eu e você. Eles não tinham superpoder, né? Eles eram muito assim, religiosos, eles eram muito chegados a Deus, né? Não é que nem hoje em dia, né? Que as pessoas só se chegam a Deus pela dor. Ou quando está precisando muito mesmo, né? Qualquer coisa que alguém deseje obter na vida é possível através da oração. Todas as conquistas dos grandes heróis do povo de Deus ocorreram em resposta às suas orações fervorosas. Seja a oração da noite, ou do dia, ou da manhã, da tarde, tanto faz. O que vale é uma oração feita do fundo do coração mesmo, né? Você tem que crer, obedecer, aceitar a vontade de Deus, usar o nome de Jesus e não duvidar jamais, né? Antes de começar, primeiro porque é uma ordem de Deus orar. E vou ler um versículo muito interessante para vocês, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, né? Tá em Atos 12, é isso aqui. Pois Pedro estava guardado na prisão, quer dizer, estava preso, né? Mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo, né? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim o fez. E ele seguiu o anjo e saiu da prisão, porque em resposta às orações de todos aqueles que oravam para ele, ele também buscava Deus, né? Mas aqui tem uma história que, primeiro Crônica, se você for ver umas 4, 5 folhas atrás, só tem livro assim sobre a genealogias. E de repente, é como se fosse uma pérola perdida no meio de um palheiro. Você vai encontrar um texto com uma pequena oração, né? Sobre Jabés, a oração de Jabés. Jabés é uma personagem, né? Inusitado da Bíblia. Seu nome é mencionado numa lista de genealogias, como eu falei para vocês, fica no meio da história, né, dos povos tradicionais de Israel. Tudo normal, até que de forma brusca o autor bíblico destaca dos demais, devido à oração feita e a notável resposta dada por Deus. Você está lendo o livro, fulano é filho de Cicrano, Cicrano é filho de Cicrano, e assim vai indo. De repente você depara com essa oração no meio da genealogias do livro de Crônicas, né? Onde estava catalogado algumas famílias tradicionais do povo de Israel. E aí nós vamos deparar com essa história. Jabés foi o homem mais, está em 1 Crônica 4, versículo 9. Jabés foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo:
com muitas dores odeia a luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoe-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Uma oração pequenininha, mas que agradou a Deus, porque ele fez do fundo do coração. Analisando essa história bíblica, nós podemos ver que o que a mãe dele falou para ele? Com muitas dores odeia a luz. Que ela deve ter passado muita dor mesmo, que aquela época não era assim humanizado que nem hoje os partos, né? E ela sofreu muito, então geralmente eles colocavam um nome que condizia com aquilo que estava passando na época. E você imagina o que esse menino sofreu, né, Jabez? O que ele sofreu a vida toda. Dos outros falar que ele fez a mãe dele sofrer muito, sendo que ele não tinha culpa, né? Mas esse nome pesou para ele, né? E ele queria ser abençoado, quando ele fez essa oração, ele devia estar passando por dificuldade financeira, né? E Deus honrou ele com uma pequena oração. Você não precisa fazer uma oração de 2 folhas e falar coisas lindas, maravilhosas. Não, você tem que apresentar aquilo que você quer para Deus, sem meia conversa, ser direto, objetivo e crer que Deus vai te dar aquilo, né? Então, isso aí, a gente também tem outra coisa, a gente tem que pensar muito antes de colocar o nome nos filhos. Porque hoje em dia, eu já vi caso de 3 pessoas que já registrou o nome dos filhos dele de Lucifer. Onde já se viu você colocar um nome desse numa criança? Você já está desejando o mal da criança, né? Antes mesmo dela começar a viver. Isso devia ser proibido por lei, devido do juiz nenhum aceitar uma coisa dessa, né? Então você tem que pensar bem no nome que você vai colocar no teu filho, porque esse nome vai andar com ele a vida toda. E você é responsável se você põe um nome ruim no seu filho, porque ele vai sofrer bullying na escola, vai ter vergonha do nome dele, né? Então antes de orar, nós também vamos falar de outra personagem bíblica muito interessante também, que era Ana, né? Ana, ela era casada, mas ela não tinha filhos. E o sonho dela era ter filho, né? Porque a outra mulher do marido dela tinha filho, né? Tinha filho e ela não. Mas a Penina, que era casada com Eucana, ela ria muito da Ana, né? E ela sofria muito. Ana era uma mulher atribulada, tendo em vista que seu marido Eucana tinha outra esposa, chamada Penina. Isso até que era tolerável na época, mas o que a perturbava mesmo era o fato de ser estéril, enquanto sua rival tinha filhos e zombava dela constantemente. Um dado momento, quando a família foi a Siló, na visita anual ao templo, Ana decidiu derramar o coração diante de Deus e disse que, se ele lhe concedesse um filho, ela o entregaria de bom grado ao serviço de Deus. A sua oração foi atendida e foi assim que nasceu Samuel, cujo nome, né, que foi escolhido em agradecimento por Deus ter dado esse filho para ela. E ela consagrou Samuel e deixou ele servir a Deus, né? Qual é a parte do plano na vida de Ana? A parte do plano de Deus para Ana envolvia seus anos de concepção, enquanto Penina e Eucana olhavam para a esterilidade de Ana. Deus executava o seu sublime plano. Ana sabia que seu marido a amava, porém nem seu encorajamento podia confortá-la. Ele sempre falava assim: Ana, por que você está triste? Você já tem a mim, né? Porque ele já tinha filho com a Penina, né? E ele gostava da Ana, mesmo ela não tendo filho, né? Não se esquecia da zombaria, mas ela nunca se esquecia da zombaria de Penina. E isso a magoava muito. Ela foi tão humilhada
que ficou doente, nem conseguia se alimentar mais. Mas um dia ela resolveu mudar de atitude e orou com muita fé a Deus, pedindo o filho, e prometeu a Deus que se ela engravidasse, seu filho iria servir as obras deles. E assim ela fez. Logo que ele completou 3 anos de idade, foi entregue no tabernáculo. E aí, depois disso, ela ainda teve 3 filhos e 2 filhas. Deus honrou a sua petição, e aquilo que antes era humilhação tornou-se bênção. Quantas pessoas que está me ouvindo que tem uma penina na vida dela, né? Uma penina, uma pessoa que passa o tempo todo humilhando, né? Humilhando, tudo que você faz é motivo de zombaria, né? E Deus não se alegra com isso, né? Um dia Deus fala, chega, acabou, né? E Deus dá um basta nisso aí. E aí, quando ela agradeceu a Deus, né? Então Ana orou e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu Deus poderoso. Está, né? Minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegra na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como nosso Deus. Nosso Deus. Não multipliques palavras de altíssimas alvivéis, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança, que Deus pesa, um dia Deus pesa tudo aquilo de ruim que a pessoa está fazendo contra você, e aí essa pessoa vai sentir a mão de Deus sobre ele. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. O que antes era fardos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha mais filhos enfraqueceu. Aí ela nunca mais, a Penina teve que zombar dela, né? Que Deus deu um basta. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e exalta. Deus pode levantar aquele humilhado e pode abaixar aquele que do nariz empinado, né? Levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos na treva, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que entendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Por isso que fala na Bíblia, não mexa com meus ungidos, porque um dia Deus dá um basta, né? Então Eucana foi-se e aí o filho levou o filho dele, Eucana levou o filho dele lá para o sacerdote, e ele chegou a ser, né, um grande homem, né, perante Deus. Depois disso aqui, nós vimos o que está acontecendo aqui, que Deus exalta aqueles que tem uma penina na vida dela, que passa a vida toda infernizando a sua vida. Um dia Deus fala, chega, acabou, né? E aquela pessoa que nada que você faz tá bom, que te humilha o tempo todo. Então, nós iremos fazer uma hora. Quem quer ter filho, nesse momento, coloca a mão na sua barriga e vamos orar e pedir para Deus, como Ana orou, nós também podemos orar e Deus pode te ouvir, tá? E vamos pedir para Deus interceder por você. Senhor Jesus, pedimos que no poder do Teu Espírito Santo, Tu reveles a cada um de nós as mágoas e ressentimentos que ainda habitam em nosso coração. E agora, Senhor Jesus, segurando Tuas mãos nas proximidades de todas as pessoas,
que nos ofenderam, que o Senhor nesse momento tire todo esse mal que nós sentimos, essa dor que nós sentimos, por tanta humilhação, por essas peninas que existem no nosso meio, que passa dia e noite nos perturbando, Senhor, que o Senhor derruba por terra, que o Senhor abençoe essas mulheres que estão querendo engravidar, que já fizeram todos os tratamentos possível, imaginário e até agora não conseguiu. Mas pelo poder de Deus, o Senhor abençoe nesse momento a barriga dela, Senhor amado. E que o Senhor dá esse dom de ser mãe para ela, Senhor. Vai abençoando grandemente, tira todo impedimento, todo o mal, toda obra do inimigo caia por terra agora, toda inveja, tudo de ruim que projetaram contra essa pessoa, que seja desfeito no sangue de Jesus. Abençoe o seu trabalho, abençoe o seu dia, a sua semana, derruba por terra toda a inveja, caia por terra agora, toda doença, toda obra do maligno, caia por terra, sai da casa dela, sai das finanças, da vida dela, da saúde, que o Senhor visita todos aqueles que estão internados, que estão no hospital, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão doentes, que estão com Covid, com gripe, que seja abençoado, curado no sangue de Jesus. Amém. Amém, muito obrigada, agradeço muito, tá? E até amanhã, e creia que Deus vai ouvir a sua oração e Deus vai derrubar por terra todas as peninas na vida de vocês. Vocês vão testemunhar o que Deus vai fazer na vida de vocês, tá? Que se Deus abençoou todos esses que estão aqui nessa Bíblia Sagrada, Deus pode abençoar vocês também, viu? Só creia que Deus está com vocês. Obrigado, até a próxima.